Bom dia, queridos irmãos, que a doce e inefável paz de Jesus esteja presente no seu pensamento, convidando a todos a elevar o seu pensamento a Deus, nosso Pai, para que sejamos agraciados nesta manhã com os eflúvios de paz, de mansuetude que o Cristo nos oferece. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como têm zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estendendo-lhe acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos em que eles são suficientes para bem governá-los, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusa a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que a tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem as aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrar nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende no mundo,
e rico em qualidades morais. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui a orar, a entrar em comunhão com estes amigos benfeitores queridos que sustentam os nossos pensamentos para o bem. Auxilia-nos a mantermos firmes e fiéis aos ensinamentos que o Cristo nos trouxe e apresentados de forma tão sublime pela nossa querida doutrina de luz e de amor. Assim, gratificados por tudo que recebemos, Senhor, nós te agradecemos. Que a paz, a alegria esteja com todos nós. Que assim seja. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, é tão grandioso, né, entrar nesse capítulo sabendo que Jesus chama aqueles que verão o reino de Deus sem a ostentação do luxo, das ilusões do mundo e dos diplomas. Como é bom a gente perceber o valor da grandiosidade do espírito, simples, humildes de coração. Hoje nós vemos tantas mudanças, tantas situações que nos constrange e nós ficamos também assim muitas vezes, não só constrangidos, mas desejosos de ajudar. Emmanuel coloca no livro Consolador uma pergunta que acho que é pertinente a todos nós: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espíritos? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Por aqui nós vamos ver que a condição essencial para todos nós compreendermos o valor do reino de Deus em nossos corações, ela se inicia quando nós nos esforçarmos para sermos simples, humildes de coração. Pelo contrário disso, nós temos visto que todo mundo quer os títulos, os cargos, os diplomas, e isso não tem a devida proporção que pensamos diante das leis que regem a nossa vida, diante dos olhos de Deus. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprio e de sua superioridade. Tudo passa, meus queridos irmãos. É preciso que a gente volte os olhos para a nossa imortalidade. Nós precisamos compreender que até hoje ainda não tivemos a clareza que nós somos estes espíritos que precisamos desenvolver em nós a simplicidade. Emmanuel nos diz: não costumai até hoje denominar o vitorioso, os vitoriosos do século nas questões puramente materiais, de homens de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes. Então, esses corações despretensiosos é que se encontravam aptos para receber as lições que o Cristo estava nos oferecendo. Então, nós vamos ver que na plataforma do Evangelho, a palavra pobres de espíritos mostra tão somente
os pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, nos supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelarmos contra as interpretações exageradas do texto em suas expressões literais, para que a gente possa tirar o verdadeiro sentido, a essência dessa lição. Nós vamos ver que tanto a pobreza como essa situação que nós muitas vezes chamamos de pequenez, não existe na obra divina. Todos nós estamos evoluindo e é por meio da evolução que nós vamos ganhando novas experiências e por meio dessas experiências é que nós vamos aprendendo a desenvolver em nós a fé e recolher a luz da compreensão, porque a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ser uma fé lógica. E muitas vezes aqueles que estão preocupados com o mundo, eles não estão preocupados com essa questão que nós estamos falando, que da grandeza do amor. Muitas vezes nós pensamos que ser ricos é o que importa, mas nós precisamos ser ricos em Jesus. E aí nós vamos ver o que é ser rico em Jesus. É quando nós trazemos dentro de nós o desejo de mostrar verdadeiramente quem somos, com uma fonte viva da humildade em nossos corações. É preciso que a gente possa compreender que mendigo não é uma palavra, muitas vezes, que vai definir tudo aquilo hoje, porque nós vemos que os rostos, o rosto, né, desfigurado, que carrega muitas vezes uma impressão para nós, que é uma névoa, nós encontramos ali tanto orgulho, e esse orgulho, muitas vezes, ele não consegue modificar a performance do espírito. Então, a todo instante, em todo lugar, nós somos defrontados por espíritos que fazem de humildes, mas na hora do chamamento, todos nós somos chamados ao amor, a amar, ao perdão. Então, quando Jesus proclama pobres, bem-aventurados pobres de espírito, nos olhos de Jesus, ele está vendo o que nós temos dentro de nós, em nossos corações. Então, a gente tem percebido que é imprescindível que a gente clareie e ilumine o nosso pensamento diante da própria natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Somos um espírito tão pequeno que nós precisamos compreender que a nossa marcha é uma marcha evolutiva, que cada dia que nós vamos desenvolvendo nosso potencial de amor, de compreensão, nós vamos nos tornando mais simples e vamos ver qual é o papel real da inteligência, porque toda inteligência que possui, todos nós que somos inteligentes, nós possuímos uma parte dessa inteligência divina, que tem que ser desenvolvida, ampliada dentro de nós. Então, nós vamos ver que cada um de nós precisamos avançar nesse entendimento do amor, da caridade, para que a gente possa aprender a servir. Por isso que Jesus se dirigiu aos simples, aos humildes, aos puros de coração, e os pobres de espírito para os fariseus, para os grandes, para os doutores da lei, era sem dúvida uma atitude insignificante, porque eles não tinham aquilo que os outros já haviam conquistado e que sedimentaram dentro dele o orgulho e a vaidade.
Nós atribuímos cada dia mais que bem-aventurados pobres de espírito são aqueles que servem a Jesus. E para servir a Jesus, eu preciso desvendar esse ser que sou. É preciso que a gente saiba entrar na intimidade do outro para que nós possamos contribuir com seu bem-estar, seu crescimento. E lá, no mundo espiritual, ou mesmo aqui, quando nós temos uma atitude compatível com o bem, nós vamos abrindo os olhos daqueles que caminham conosco. E quando a gente abre os olhos e quando a gente procura compreender, nós vamos acordando. Mas, infelizmente, nem todos acordam aqui, porque eles se pregam, se apegam ao orgulho, à vaidade. E quando chega no mundo espiritual, qual é a sua tristeza? Que ele vai perceber que ele continua cego, cego de luz, cego de verdade. Então, quando Mateus traz para nós essa lição do reino dos céus, e essa frase, essa palavra, reino dos céus, é próprio de Mateus, que Jesus, quando fala por outros apóstolos ou pelos discípulos, ele geralmente fala sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é para os simples. E Jesus quis mostrar ainda que sem a simplicidade de coração e humildade do espírito, nós não conseguimos chegar no mundo espiritual num estado melhor. Então, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproxima de Deus. E o orgulho, a vaidade, essa arrogância, isso ele coloca no rol dos vícios que cada criatura tem dentro de si e que, consequentemente, vai afastar das questões divinas. Eu preciso ter a humildade para que eu aceite a submissão das leis de Deus que estão dentro do meu coração, da minha consciência e refletindo no meu coração. Então, Kardec termina esse item dizendo: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Porque essa pobreza é a grandeza do espírito na forma da simplicidade, na forma da humildade e que tem um coração sempre pronto para servir. Esse é o grande legado deste item que nós lemos e que vai nos fazer compreender por que Jesus trouxe as bem-aventuranças, ele coloca os pobres de espírito. Pobres de espírito para a sociedade eram aqueles chulos que nada sabiam. Já para Jesus, eram os simples, os humildes, os que estavam prontos para acatar aquilo que ele trouxe, recebendo no solo dos corações a semente fecunda do amor. Nós queremos agradecer a esses espíritos amigos que colaboraram conosco no Evangelho, pedindo a Deus que nesta hora do passe, os bons espíritos possam estar conosco, nos envolvendo, trazendo aos nossos corações a compreensão, a paz e a harmonia. Senhor Jesus, que a dádiva do passe seja estendida sobre todos nós, que possamos receber a transfusão desses fluidos para que todos nós sintamos fortalecidos pelo seu amor. Fluidificai as nossas águas, transformando-as em medicamentos valorosos para todos nós. Ó Jesus, quão grande são os seus ensinamentos, que o Senhor nos permita a fazermos parte deste rol
de irmãos que o Senhor os considerou bem-aventurados, que sejamos simples, brandos de coração. Que assim seja. Queridos irmãos, recebam com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelos amigos queridos que compõem a equipe de Eurípedes Barçanufo. Fique com Deus.